Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje a gente vai falar do caso Pedro Lucas, uma criança de 8 anos, ele tinha 8 anos, né, quando desapareceu no dia 1 de novembro de 2023, finalzinho do ano. O caso inicialmente estava sendo tratado aí como um desaparecimento apenas, mas parece que uns 2 meses depois ele começou a ser tratado como, né, se alguém tivesse aí tirado a vida dele. E agora, né, recentemente, o padrasto dele foi indiciado pelas autoridades como sendo aí o principal, né, supostamente a pessoa que tivesse tirado a vida dele. Então, mudou aí o cenário de um desaparecimento apenas para que alguém tivesse tirado a vida dele e essa pessoa teria sido aí seu padrasto. Não se sabe ainda a motivação nem nada do tipo, mas parece que ele está preso. Eu não sei se exatamente por isso ou se deram um jeito aí de colocar ele na prisão antes mesmo, né, de ser por conta disso apenas para manter ele ali sob o controle das autoridades. Mas é isso, e vocês me pediram para trazer aqui esse caso, principalmente para se ter uma confirmação, né, se realmente foi ele ou não, esse padrasto, se fez alguma coisa com ele, se realmente ele está sem vida, né, ver o que as cartas mostram a respeito disso, e também a motivação e até mesmo se ele será encontrado, no caso, se tivessem tirado de fato a vida dele, se encontrarão o corpo, porque até mesmo, né, para se ter um julgamento sobre alguém ter tirado a vida de alguém, precisa-se de uma comprovação ou que a pessoa realmente está sem vida, ou até mesmo de encontrar aí o corpo, fora que, né, é sempre bom a família ter aí uma conclusão a respeito disso e poder pelo menos se despedir da pessoa. Então, se você não sabe como funciona o canal, a gente trabalha aqui dessa forma, traz casos misteriosos que não tiveram uma resposta, ou que tem alguma ponta solta, né, que não foi solucionado, e tenta entender ele aqui através das cartas do baralho cigano. Na maioria das vezes a gente consegue ter um direcionamento do que pode ter acontecido ou não com essa pessoa. Se tiver, né, se for o caso de apenas confirmar, um exemplo, a polícia está investigando, estão trabalhando com essa linha, dessa forma, a gente vem aqui e fala, realmente, isso aconteceu ou não, isso aqui não tem nada a ver. Entende? Mesmo que seja para confirmar, ou até mesmo para trazer alguma informação além, e para além disso fazer previsões, não só o que aconteceu, quanto até mesmo o que vai acontecer dentro desse caso. E além disso também trago aqui para vocês previsões para os famosos, previsões que vai acontecer aí, né, Brasil, mundo, etc. E diversos assuntos. Então dá uma olhadinha aí no canal, de repente tem um vídeo, né, um conteúdo que você tem interesse em saber, que você tenha curiosidade. Temos bastante vídeo aqui no canal e até mesmo bastante vídeo, bastante caso, né, que a gente trouxe aqui, que a gente falou alguma coisa, mostrou algum cenário e teve a comprovação aí de que realmente foi isso que aconteceu. Também lá na minha rede social que eu deixo na tela para vocês, tem um destaque, né, alguns destaques falando sobre isso exatamente, né? Previsões que eu fiz, que aconteceram, eu coloco lá nesse destaque, tá? É isso, então, se você tem interesse, se inscreve no canal, já deixa o seu like no início do vídeo, que é muito importante, ajuda, né, na divulgação do vídeo e do canal, ativa o sininho de notificação, porque aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. É isso, vamos começar o nosso caso de hoje. Pedro Lucas, ele era de Rio Verde, Goiás, tinha 8 anos quando desapareceu no dia 1 de novembro de 2023 e ele faria, né, enfim, se estiver aí com vida, teria feito no dia 21 de novembro de 2023, 9 anos. Ele desapareceu aí num contexto, num cenário em que ele era o responsável de levar o irmão mais novo para a escola,
levar e buscar 2 crianças, né? Uma criança tomando conta da outra, mas enfim. Gente, por mais que a gente não queira julgar, muita atenção, não façam isso, tá? Porque dá muita margem pro azar, tá bom? Principalmente aí num cenário em que vá além, né? Que aconteça além da família. Nesse caso, né? Se realmente tiver acontecido aí no meio familiar, no que diz respeito ao padrasto, ter feito algo com ele, aconteceria ele levando pra escola ou não, né? Porque o caso não é esse. O fator não é esse. Mas, de toda forma, mesmo que não tivesse sido, poderia acontecer qualquer outra coisa com uma criança responsável pela outra, né? Então, vamos cuidar, tá? Não vamos dar sopa aí pro azar no que diz respeito a isso. Vamos cuidar e evitar deixar as crianças sozinhas, principalmente nesse cenário, com esse tipo de situação, sabe? Na rua, enfim. Então, ele levava e buscava o irmão mais novo da escola, e nesse dia ele levou, mas não buscou. Parece que ele até tinha ido, porque ele levava para a escola e ia para a escola dele. Parece que ele realmente até foi para a escola, participou de alguma aula. Eu não sei se ele saiu no horário normal, se saiu antes, enfim. Mas acontece que se deram por conta, pelo menos o que eles haviam dito, que ele teria desaparecido quando não apareceu para buscar o irmão na escola. Porém, nesse dia, mesmo que ele não tenha ido, o padrasto foi. Então, isso já indicava que eles já sabiam que ele não ia buscar. Então, ele foi buscar, entende? Se eles não soubessem que algo teria acontecido com Pedro Lucas, que ele já tivesse desaparecido ou que algo tivesse acontecido com ele, eles iriam contar, né? E acreditar que ele iria buscar como ele sempre fez. Que em algum momento ele ia aparecer lá para buscar. E eles só iriam saber caso, né, a escola, no caso, informasse ali que ninguém apareceu para buscar o irmão. Mas não foi isso que aconteceu. Na hora que o irmão saía da escola, o padrasto estava lá para pegar ele. Então, as autoridades já entenderam isso, que como se fosse que ele sabia que o Pedro Lucas não iria ir buscar o irmão. Então, já tem esse fator, e mais o fator que demoraram 4 dias para registrar, né, a denúncia de desaparecimento do Pedro Lucas. E a justificativa para isso foi que eles acreditavam que o Pedro Lucas estivesse na casa da avó, porém, isso se comprovou como sendo mentira. Primeiro que a avó sabia do desaparecimento do Pedro Lucas, e até mesmo, ao que tudo indica, a avó estava presente quando tudo aconteceu, ou quando teoricamente deram por conta do desaparecimento dele. Então, antes disso, a avó já sabia que ele estava desaparecido, e a família já sabia que não tinha como ele ter ido para casa da avó. E depois a mãe disse que mentiu a respeito disso porque tinha medo do conselho tutelar levar os outros filhos dela. Então, isso foram coisas aí que não colaboraram, né, a respeito do contexto da família. Tudo isso foi muito suspeito, além de depoimentos que ficaram ali um pouco contraditórios e que não conversavam entre si. O depoimento da mãe, do padrasto e do irmão, que parece que também deu seu depoimento. Com isso, uma coisa que eu não entendi muito bem, vocês sabem que eu só dou uma olhada na história para eu entender e trazer aqui para vocês, uma resumida para vocês não ficarem perdidos, até mesmo porque tem gente que me acompanha aqui e pode não conhecer o caso, né? Por isso que eu sempre explico, principalmente por conta disso, para vocês entenderem o contexto, mas eu não faço uma investigação, né? Não dou uma olhada em todo o caso. Não, só muito por cima e trago aqui pra vocês. E uma coisa que eu não entendi eu acredito que eles prenderam, parece até que alguns suspeitos, eu não sei se só o padrasto ou se outra pessoa está preso também por conta disso, ou que seja suspeito, né, nessa situação que aconteceu com Pedro Lucas.
E se eles chegaram a prender, se ele foi preso de início por conta disso, ou se foi por conta de uma outra situação e usaram isso para poder manter ele ali sob controle, enquanto não tinham nada que pudessem alegar ou que ligasse ele diretamente a isso, né? O caso do Pedro Lucas. Mas sei que de toda forma ele está preso, né? E foi indiciado agora, e como eu falei para vocês, ser indiciado não significa culpa da pessoa. Significa que, de acordo com a investigação das autoridades, né, da polícia, eles concluíram que foi aquela pessoa. Mas é trabalho deles provarem, né, no caso da justiça, passando por um julgamento, provar que de fato foi aquela pessoa que teria aí, né, cometido esse crime. Então, reunindo provas, conseguem levar ele até um julgamento. Sem isso, é um pouco difícil, tá? Então, ser indiciado não significa culpa, porque ele não passou por um julgamento ainda. Mas, de acordo com a investigação das autoridades, concluíram que de fato foi ele, tá? Mais coisas que ficaram ainda sem resposta. Motivação. Por quê? Se foi ele, por quê? Por que ele fez isso? Por que ele teria tirado a vida do menino? E se ele fez isso sozinho? Ainda não se tem uma resposta no que diz respeito a isso. Eu acredito que eu tenha passado para vocês aí todo o cenário a respeito dessa situação principal, né? Que a gente precisa saber para entender a história. E agora a gente vai ver aí o que diz a respeito disso, tá? Vamos lá. O que realmente aconteceu com Pedro Lucas no dia 1 de novembro, dia do seu desaparecimento, que de fato aconteceu com ele nesse dia que levou ao seu desaparecimento. Vamos lá. O que realmente aconteceu com Pedro Lucas. Fiquei esbarrando aqui no microfone. Vamos lá. Eu não sei. Para início de conversa, gente, eu já realmente acredito que não tenha fugido muito realmente do ambiente familiar, tá? E eu não sei se eles deram algum tipo de responsabilidade financeira para essa criança. Então a gente tem dois fatores aí, que eu tô vendo algo remetendo dinheiro. A gente tem dois fatores, no sentido de terem delegado algo para ele, não sei se fizeram ou até mesmo pediram para ele comprar alguma coisa ou ficar responsável com dinheiro ou algo do tipo, ou que o que tenha causado tenha sido isso, tá? Vejo problema financeiro com relação a isso. E dentro disso também temos algumas possibilidades. No que diz respeito à motivação, tá? Aqui a gente já tá vendo o que levou ao fim dessa situação, que no caso, o que aconteceu com ele, o desencarne, né, do Pedro Lucas. Eu acredito que a motivação tenha sido problema financeiro. Então a gente tem, mas não a motivação do ato em si, tá?
o gatilho, vamos dizer assim, o problema, tá? Ou no sentido de alguma responsabilidade que a criança tinha no que diz respeito a isso, tá? No sentido de terem cobrado algo com relação ao financeiro a ele. Então, isso vai desde alguma coisa relacionada a dinheiro que tenha acontecido diretamente, ou até mesmo no que diz respeito à rotina. É questão de economizar, de achar que ele estava gastando ou que ele estava desperdiçando, um cenário em que ele desperdiçava dinheiro ou algo do tipo, e aí quiseram dar uma lição nele no que diz respeito a isso. Eu vejo muito um aspecto, sim, de uma lição que quiseram dar nele, tá? E aí, ainda nesse contexto relacionado ao financeiro, de toda forma, tendo esse cunho, porque ou isso, algo que ele tenha feito em si, ou a pessoa que teria feito algo contra ele ou que queria aplicar essa lição nele, estava passando por alguma dificuldade financeira e descontou nele, de alguma forma. Sabe quando você coloca a culpa na pessoa? Então é isso. Algo realmente sendo direcionado a ele por conta, né, do financeiro, de dinheiro. E não foi sozinho, não. Não foi sozinho, não. Não vejo essa pessoa fazendo sozinha, tá? Mesmo. Muito difícil. E outra coisa. E mesmo que eu não vejo nada ativamente ou diretamente, eu vejo participação de uma forma ou de outra. Na melhor das hipóteses, no sentido de tomar conhecimento, estar ciente, ouvir, presenciar e principalmente participar no que diz respeito ao corpo. A ocultação, e não só a ocultação, a gente vai aí para outra questão. Eu falo disso depois. Mas assim, agora. Não é para vocês entenderem o contexto. Eu vejo algo que me fala de corte, tá? Eu vejo muito um aspecto de arma branca, que realmente corte, tá? Mas eu não acredito que essa seja a causa do desencarne, que ele tenha perdido a vida dessa forma, por golpe, com esse objeto cortante, né? Eu acredito que isso foi muito mais uma forma de ocultar, de dificultar que encontre, de facilitar a mudança de local do corpo, entende? O transporte. Me fala muito disso. Igual, né, o sentido do caso da Ana Sofia, eu também vi isso. E, como eu falei pra vocês, né, enfim, se vocês não viram, né, vocês podem ver, no caso da Ana Sofia, que eu trouxe aqui pra vocês também, que eu fiz ele antes de sequer darem a pessoa que realmente fez, né, que agora acabou aí tirando a própria vida, de descobrirem que teria sido ele de fato. Então as pessoas ainda acreditavam que ela podia estar com vida e tudo mais, enfim. É delicado até mesmo a gente nessa posição vir aqui e falar assim, ó, não tem esperança, aconteceu isso e tal, e acabar de uma forma ou de outra até mesmo tirando a esperança das pessoas e da família. Mas de uma forma ou de outra eu disse isso, né? Eu falei que seria complicado que conseguissem encontrar completamente o corpo, mas que pelo menos algo que pudesse levar ao que aconteceu com ela. Ou seja, que pudesse dar uma certeza
de que realmente ela está sem vida, encontrando parte do corpo dela. Porque eu acredito de fato, não sei se já chegaram a essa conclusão, mas eu acredito que também fizeram isso com ela, no caso. De toda forma, pode ter acontecido algum corte, principalmente mudanças que tiveram depois, né? Manipulações, tiraram o corpo de um lugar que inicialmente teriam colocado. Então podem ter feito isso para dificultar esse processo. E eu vejo o mesmo cenário no que diz respeito a esse caso. Da Ana Sofia ainda tem coisa, viu, gente? Tem coisa muito pesada envolvendo esse caso. Eu fiquei mal mesmo quando eu vi. Que vai muito além, é uma coisa bizarra. Bizarra. Se a gente conta, eu ainda pretendo, assim que, né, de repente, darem uma conclusão para esse caso, eu venho aqui novamente e falo tudo que eu vi a respeito dele. Agora, nesse caso, sim, eu vejo esse aspecto, como eu falei, de corte, mas eu não acredito que isso tenha sido a forma que tiraram a vida dele. Eu acredito que fizeram isso realmente para facilitar a ocultação, né? E dificultar que encontrassem ou que identificassem. Agora, com a forma que foi feito, eu vejo muito algo que, primeiro, vejo um cenário de confinamento. Então, pode ser algo que remeta ou, de uma forma ou de outra, que ele foi colocado em um lugar abafado ou sufocante, ou algo do tipo. Ou até mesmo esse cenário de castigo, né? Que é literalmente você isolar a pessoa, trancafiar ela em algum lugar. Esse cenário de castigo mesmo, de lição. E também eu vejo um fator que remete a líquido. Então, dentro disso, a gente também tem alguns cenários. Vamos lá. Ou de ter acontecido um afogamento, de alguma forma, tá? Que na intenção, com o intuito de dar uma lição, tenha realmente afogado ele, ou colocado a cabeça dele dentro de algum lugar, ou realmente fechado no intuito de sufocar, ou realmente na água. Ou no sentido de dessa lição, desse castigo, ter dado uma hemorragia, que também nos leva a essa questão, né, de líquido. De toda forma, líquido no corpo dele, né, que pode ter levado ao desencarne dele. Ou até mesmo dentro dessa linha que a pessoa que fez tivesse alcoolizado ou algo do tipo. Mas, de toda forma, gente, eu não vejo premeditado no que diz respeito a até mesmo planejar, né? Eu vou tirar a vida, né? Ou arquitetado, ou algo do tipo, até mesmo que tivesse a intenção de fato. Mas, com isso, eu não tô dizendo, enfim, porque assim, por mais que não seja a intenção, é o que acaba, você assume o risco, sabe? Você assume o risco e, muito sinceramente, você tá pouco se lixando, porque eu vejo uma frieza, por mais que não tenha sido planejado ou arquitetado, era algo que era uma tragédia anunciada, tá? Isso iria acontecer em algum momento, porque de fato acredito que essa criança não tinha bom tratamento no que diz respeito a essa pessoa e pode ter descontado nele, ou realmente a ira, né, enfim, com relação aos problemas, da forma que eu falei pra vocês, ou até mesmo no sentido dessa pessoa tá fora de si no que diz respeito à bebida.
tudo que tire a pessoa, né, do seu estado normal mental. Então, eu realmente não vejo algo premeditado, eu vejo muito mais algo aleatório no que diz respeito a um fator que aconteceu em si. Um evento em si, sabe? Tipo, não um caso isolado, que acredito que já tenha acontecido outras vezes, só não levou ao resultado que a gente teve agora. Mas assim, um episódio, sabe? Não necessariamente que tenha sido planejado. E eu vejo realmente esse cenário de lição e de castigo. Então, eu vejo muito uma punição, sabe? Uma punição e realmente alguém aí sendo agressivo com ele. E esse cenário de confinamento, de castigo. E um plano acontecendo em conjunto de como se livraria do corpo dele, tá? Essa pessoa pode realmente ter feito o ato sozinho, mas que alguém ouviu, ou estava presente, ou ciente, no sentido de que poderia ter evitado, poderia sim, e não só no dia, quanto até mesmo antes, tá? Quanto até mesmo antes, vendo que essa pessoa já maltratou outras vezes, sim. Então, assim, eu colocaria assim como cúmplice, tá? Fora nesse sentido que eu falei pra vocês. Se não participou no sentido até mesmo de ter visto, estar presente, poder ter evitado, no sentido de fazer uma intervenção, na melhor das hipóteses, essa pessoa participou no sentido da ocultação, tá? Provavelmente aí, né? Se a gente quiser ser compreensiva com essa pessoa, a pessoa que fez, no mínimo, deve ter falado que foi um acidente ou coisa do tipo e tentaram se livrar para não assumir a responsabilidade, a culpa, e inventaram toda essa história de desaparecimento. Outra coisa, eu não sei se eu já falei isso, mas enfim, eu prefiro pecar pelo excesso. Eu vejo que aconteceu lá, na casa, tá? Eu não sei se as autoridades conseguiram ou até teriam como chegar ao fato dele ter voltado para casa, né? Enfim, ou de alguma forma conseguiram ou conseguiriam ou conseguirão comprovar que ele de fato esteve lá. Mas eu vejo muito esse aspecto, tá? De acontecendo na casa. Ou, no caso, dele ter ido pra casa e ter acontecido até mesmo de alguém ter pego ele na rua e ter levado pra lá, mas de toda forma aconteceu lá, tá? Que eu vejo até mesmo o aspecto de tirando ele, acontecendo lá, fazendo coisas lá, né? E levando o corpo, ou até mesmo, como eu falei, partes, ou para lugares aleatórios, diferentes. Ou até mesmo no sentido de não colocar junto, porque é isso. Também usaram isso no sentido de conseguir dificultar para acharem. Ah, Jéssica, mas vão achar? Alguma coisa vão sim. Tem tudo. Ou até mesmo ele falando, ele cooperando com a polícia, por exemplo, e dizendo, ó, foi aqui, ou eu coloquei em tal lugar, ou eu fiz de tal forma. Porque eu vejo a polícia sendo direcionada. Ou isso, alguém abrindo o bico. Mas, de toda forma, eu não vejo que tá difícil para encontrarem, pelo menos, alguma coisa que leve à conclusão de que ele possa realmente estar sem vida e de que forma
que aconteceu, o que fizeram, tá? Porque nesse cenário é difícil que encontrem todo, entendem? Mas é isso. Eu acredito sim que tem tudo para conseguirem encontrar. E eu vejo as autoridades sendo direcionadas. Não sei, uma denúncia anônima ou algo do tipo. Mas realmente tem tudo para conseguir encontrar alguma coisa que comprove pelo menos que ele está sem vida. E que fizeram algo, né, de fato contra ele. E, gente, vocês sabem que quando eu tenho dúvida, eu sou ser humano, tá? Eu posso errar também. Enfim, eu posso não ter certeza. É sempre a minha interpretação, né? As cartas não mentem. As cartas não mentem, mas quem tá lendo é humana, tá? Quem tá fazendo aqui a leitura é humana, então eu posso errar também. Mas vocês sabem, até mesmo quando eu tenho dúvida, eu falo, ó, eu não sei realmente isso, tá um pouco confuso. Eu fiquei com dúvida, eu falo sempre. Agora, quando eu tenho certeza também, eu dou certeza. E eu só abro a minha boca quando eu tenho certeza. E isso vindo à tona ou não. Porque, infelizmente, as autoridades também têm o seu limite, até onde ela pode ir, até onde ela consegue ir. Muita coisa por mais que elas saibam, que a polícia descubra, não consegue provar. Então, fica o dito pelo não dito. E muitas vezes tem coisas que as autoridades elas não conseguem comprovar, até mesmo não conseguem descobrir, né? Que é isso. Mas descobrindo ou não, o que eu vejo, eu dou certeza aqui pra vocês. Por mais que isso não seja comprovado. Eu vejo um plano acontecendo para ocultar o corpo dessa criança. Por isso que eu não acredito até mesmo que o desencarne ele tenha sido programado ou planejado. Acredito que sim, foi num cenário assim. Eu não digo por acidente porque eu acho que a pessoa assume o risco de toda forma, sabe? E ela, mesmo que de forma inconsequente, né, ela sabe no que aquilo pode acabar resultando. Principalmente no que diz respeito a uma criança. Eu vejo um plano principalmente no que diz respeito à ocultação. Pra não descobrirem, né? E não é um plano dele. Um plano com outras pessoas. E eu não vejo nada muito além da família, tá? Nada fugindo dali. Participação de algum amigo, um conhecido, alguém ajudou? De forma aleatória. Mas também pode ser outra pessoa da família envolvida, tá? Só pra ficar claro pra vocês. Que eu vejo claramente um plano para ocultar e de dificultar para que seja encontrado. Mas vão encontrar alguma coisa no que diz respeito ao corpo desse menino, tá? E tendo a certeza e uma comprovação de que de fato ele tá sem vida. E tá me falando muito disso, gente, não tem nem o que falar. Tá? Não tem nem o que falar me falando de um aspecto de um casal, tá? Então, só reafirmando aqui. Mais uma vez, recapitulando só pra ver se eu falei tudo pra vocês, eu vejo acontecendo na casa, tá? E mesmo se ele não tenha voltado pra casa com as próprias pernas, alguém pode ter levado ele pra casa. Mas o que aconteceu na casa, aconteceu, tá? E aí, esse cenário, né, como eu falei, de castigo, de punição e tudo mais. Então, eu não acredito que vá muito além disso também, tá?
apenas do que eu falei para vocês, no que diz respeito ao financeiro, ao dinheiro, tendo relação com isso também de uma forma ou de outra, em um sentido muito de um período, de um momento de fúria, sabe? Por mais que realmente tenha sido na intenção de tirar a vida, né, no caso, foi realmente, não foi nada planejado, foi no sentido de punir, de cobrar, num momento de raiva, de impulsividade também, pode ser. Mas é isso, eu acredito que tenha passado aí todas as informações, né, e a gente viu como, pelo que tá me mostrando, que tem umas pessoas envolvidas, realmente acontecendo aí um plano para ocultar, e aí, eu não sei se eu falei, né, de realmente levando para algum outro lugar. Então, por mais que tenha acontecido, que pudesse ter acontecido em casa, na casa, num imóvel, enfim, que tenha depois sido movido para algum outro lugar e realmente, né, para rua, longe de casa, né. Vejo esse aspecto. E se vão descobrir que tem outras pessoas envolvidas, descobrir, eu acredito que vai. Eu acredito que as autoridades vão descobrir, que a polícia vai descobrir. Eu não sei se vão levar isso para julgamento, mas de toda forma eu acredito que seja difícil de provar. E isso a gente já viu acontecer muito aqui, né? O que tem de cúmplice, de gente que participou ativamente ou indiretamente em algum ato desse tipo, que consegue se livrar porque a polícia não consegue provar, mas ela sabe. Tudo indica que aquela pessoa participou daquele crime, que ela fez alguma coisa, mas não consegue provar, não tem prova material. E aí, na maioria das vezes, os advogados conseguem livrar aquela pessoa daquilo. Então, eu acho muito difícil que essa pessoa pague e que seja comprovado de forma concreta. As autoridades podem até fazer que nem fizeram com ele, indiciar. Né? A polícia descobriu o envolvimento dessa pessoa. Mas quando vai para julgamento, ou não consegue provar, ou a pessoa realmente consegue se livrar. No caso, de até mesmo pagar por algum tipo de coisa, mas em liberdade. Então, não vejo um cenário dessa pessoa sendo presa e ficando e tudo mais. Pelo menos está um pouco negativo para isso, mas descobrir e até mesmo levantarem essa questão, vão sim, tá? Então é isso. A gente viu aí motivação com relação ao corpo e tudo mais, e realmente tendo relação com tudo isso, com relação a essa pessoa que as autoridades apontaram aí, que realmente tenha feito isso com ele, né? Bom, espero que vocês tenham compreendido, né, que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida que tiver ficado, é só falar, é só colocar aí nos comentários, tá? Que eu explico pra vocês também. Não se esqueça de colocar a sugestão de vocês pro próximo vídeo. Dizer aí o que vocês pensam a respeito de tudo isso. Não se esqueça também de torcer, né, a oração aí pro espírito dessa criança. E até mesmo que tudo se conclua, que tenha uma resposta para esse caso. Não esqueça também de deixar o like, que é muito importante. Se você não deixou no início do vídeo, deixa agora. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.